Sabinada foi uma revolta autonomista de natureza separista incerta que ocorreu entre os anos de 1837 e 1838. Essa revolta aconteceu na Bahia, durante o período imperial. Os revoltados queriam instaurar uma república baiense no estado da Bahia. Foi feita pelos militares desde a classe rica e classe média da Bahia. Ela foi um movimento cujo nome é proveniente do médico e jornalista Francisco Sabino. Até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Afinal, Dom Pedro II, na época, possuía seus 5 anos e não podia comandar, pois tinha que atingir seus 18 anos. As causas da revolta de Sabinada foram imposições políticas e administrativas impostas pelo governo regencial, insatisfação com as nomeações de autoridades para o governo da Bahia, recrutamento militar obrigatório para combater a Guerra dos Farrapos. Objetivo: os revoltosos queriam mais autonomia da política e defendiam a instituição do federalismo republicano, sistema que daria mais autonomia política e administrativa às províncias. Fatores importantes para compreender a revolta de Sabinada. Um fator importante para compreender a Sabinada foi associado ao contexto social da Bahia, na década de 1830, em parte relacionada à expansão da produção açucareira em outras localidades e, consequentemente, aumento da oferta desse bem no mercado internacional. A província começava a enfrentar uma opressão econômica. Entre outros problemas econômicos e sociais, é possível destacar a seca, a redução da oferta de alimentos, além do açúcar, e a inflação. Para piorar, a economia foi inunda de moedas falsas, agravando ainda mais o problema da inflação e intensificando a sensação de desassossego público. Não por acaso, as reivindicações por parte de artesãos, empregados públicos e militares eram constantes nessa época. Soma-se a isso o fato de que a divisão de poderes estabelecidas pelo ato adicional excluía as camadas médias de Salvador dos cargos efetivos da Assembleia Legislativa Regencial, dando espaço apenas para os latifundiários da alta sociedade. Pode-se dizer que o cenário da crise econômica e social está na raiz da revolta, uma vez que os setores médios e urbanos eram os mais vulneráveis à situação que se acentuava na província da Bahia na década de 1830. O fato da camada média da sociedade baiana ter sido a propulsora da revolta a diferencia de outros movimentos revolucionários que foram ocorridos no período regencial. A revolta de Sabinada terminou com a vitória do governo central, comandada por Feijó, o regente responsável pela manutenção da ordem no Brasil. Feijó enviou tropas para a cidade de Salvador, que havia sido capturada pelos revoltosos. Mais de 3.000 revoltosos foram presos e a cidade foi recuperada em março de 1838. Mas muita violência foi causada na repressão. Centenas de casas de revoltosos foram queimadas pelas forças militares do governo. Esses revoltosos, integrantes das forças do governo, ocorreram mais de 2.000 mortes durante a revolta. Mais de 3.000 revoltosos foram presos. Assim, em março de 1838, terminava uma rebelião do período regencial. Vale ressaltar que na Bahia, Salvador, existe uma rua chamada Rua da Liberdade. Ela se chama assim porque há muito tempo aquela avenida era a entrada da cidade. A antiga Estrada dos Boiadeiros, ali se passava boiada e lá mesmo, em 1823, foi recebida por festa a tropa que lutou pela independência e por isso essa rua se chama a Estrada da Liberdade. Em 1824, quando o imperador interrompeu a Assembleia Nacional Constituinte, impôs uma nova Constituição. E foi aí onde o clima de revolta aumentou, e muito. Em Salvador, muitas famílias saíram com medo. De uma guerra civil, e baianos se revoltaram contra os portugueses, que viviam aqui, e chegaram até a agir com violência. A Revolta dos Malês é conhecida por ter sido a maior revolta de escravos da história brasileira, mobilizando um total de 600 africanos escravizados que lutaram pela sua liberdade. Na noite de 24 de janeiro de 1835, ocorreu em Salvador, Bahia, a chamada Revolta dos Malês. Os malês eram negros de origem islâmica que organizaram o levante. O termo malê tem a origem
e Malê, que na língua iorubá se significa muçulmano. Essa revolta se destacou por ter motivações religiosas, tendo sido organizada por escravos da religião islâmica, que diferiam dos escravos tradicionalmente trazidos ao Brasil, que possuíam muitas vezes diferentes religiões próprias. Os malês tinham como objetivo a libertação de todos os escravos de religião islâmica. Também queriam a garantia da liberdade de culto. Suas ações foram baseadas em experiências que trouxeram da África. Os revoltos propõem o fim do catolicismo e o assassinato, e o confisco de bens de todos os brancos e mestiços, a implantação de uma monarquia islâmica no Brasil, bem como defendiam também a escravização ou assassinato dos não-islâmicos. O plano dos revoltosos era sair do bairro da Vitória e se dirigirem a Itapiji, conquistando as terras, matando os brancos no trajeto. O objetivo era reunir-se com os outros revoltosos e tomar o governo, buscando também a divulgação da religião. Em seguida, haveria invasão dos engenhos e libertação dos escravos muçulmanos. O movimento foi iniciado por Guilhermina de Souza, esposa do liberto Fortunato. As autoridades enviaram forças para sufocar os revoltos. Foram então cercados em Água dos Ministros, ainda no caminho para Itapajé. As forças do governo eram superiores em número e armazenamento, o que fez com que os revoltosos não tivessem chance. Ocorreram então violentos confrontos e a morte de 70 escravos e 200 foram presos e condenados a penas variadas, como açoites, mortes ou evento de volta ou o envio de volta à África. O objetivo fazendo isso era impedir qualquer outra iniciativa de revolta. Líderes. A revolta dos malés teve 8 líderes, cujo maioria era Nagó. Seus nomes eram Ayuna, Pacífico, Licuntão, Sueli, Onicobé, Dassalu ou Damalu, Gustar, Manuel Calafante, Liberto, Luiz Sani e Elesbão do Carmon ou Dandária. A listagem desses nomes foi apresentada pelo historiador João José Reis. Curiosidades. A data em que ocorreu o levante dos malés foi escolhida pelos líderes de forma que representava o período mais importante para os muçulmanos, denominado Ramada, em que ocorre muitos preces e jejuns. Assim, a revolta acontece exatamente no dia 25 de janeiro, no final do mês de jejum. Abu Bakr é o escravo que escreveu o plano de ataque das revoltas dos malés. Durante a revolta dos malés, somente na cidade de Salvador existia aproximadamente 27.050 escravos, ou seja, cerca de 42% da população. No levante dos malés, alguns escravos utilizavam técnicas da luta de capoeira.